Começa agora, Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Embora apenas conhecido pelo nome Thilorier, Adrien Jean-Pierre foi um criativo inventor cujos desenvolvimentos ainda hoje são de muita utilidade. Um deles, em 1835, o dióxido de carbono liquefeito, hoje mais conhecido como gelo seco. Filho de um advogado famoso em sua época, Thilorier viveu entre 1790 e 1844, gravou seu nome na história da ciência por várias contribuições inovadoras, sem que se saiba como desenvolveu seu pensamento científico ou mesmo sua formação nesta área, tendo publicado em 1815 uma obra de 4 volumes sobre ciência. Morto aos 69 anos, foi tema de uma interessante crônica na edição de 22 de setembro de 1859 do jornal francês Patrie, na qual destaca-se a informação de que um acidente, em meio a experimentos com um motor destinado a substituir o vapor, pensando tê-lo encontrado com o ácido carbônico que chegara a condensar, uma explosão feriu várias pessoas, custou a vida a um ajudante e arrancou um de seus dedos. Tornou também Thilorier uma pessoa um pouco triste, operando profunda mudança em seus hábitos, com aparentes transtornos mentais que lhe perturbavam por vezes a lucidez, fato verificado até sua morte súbita no próprio laboratório de trabalho. Nada dos desenhos e notas de importante descoberta que fizeram foram encontradas. Motivado pela matéria da publicação, Allan Kardec decidiu evocar seu espírito numa reunião da Sociedade Espírita de Paris, como revela nas páginas da edição de agosto de 1860 da Revista Espírita. Entre as 14 respostas obtidas na entrevista com ele, feita, algumas chamam a atenção. Perguntado sobre se teria conseguido com o ácido carbônico condensado obtido a substância para substituir o vapor, revelou que sua ideia sobre o assunto era de tal modo fixa que havia tido um sonho na véspera de sua morte ou, para ser mais exato, no momento da sua ressurreição espiritual, que a superexcitação de sua imaginação lhe havia dado uma visão fantástica que enunciava desperto em termos exatos uma loucura absolutamente inaplicável, que ainda considerava certa perturbação resultante do despreendimento do corpo físico avariado que abandonara, que o motor a vapor ainda seria muito aperfeiçoado, entretanto, a inteligência humana acharia um meio de o simplificar ainda mais, que o ar condensado como motor representava excelente motor, mais leve e econômico que o vapor, e que quando se conseguisse dirigir seu emprego, teria-se mais força e velocidade. Allan Kardec aproveita ainda para confirmar com ele a informação obtida junto a outros espíritos de que deles os homens costumam receber muitas sugestões das quais resultam muitas descobertas, apurando que a espíritos evoluídos são confiadas missões que, devidamente cumpridas, levam-no a encontrar um homem capaz de apreender aquilo que, por sua vez, pode ensinar. Homem que, de repente, é obsediado por um pensamento, disso falando a todo instante, sonhando dia e noite com a coisa, ouve vozes falando sobre a ideia até que, tudo estando bem desenvolvido em sua cabeça, anuncia no mundo uma descoberta ou aperfeiçoamento, sendo assim inspirados os homens em sua maioria. Logo após o diálogo, Allan Kardec propõe mais algumas questões ao dirigente espiritual dos trabalhos ali realizados, sobre como conciliar a informação que os homens recebem sugestões de ideias, se alguns homens
crendo inventar e nada inventam ou só inventam quimeras, respondeu que estes são iludidos por espíritos enganadores, que, achando seu cérebro aberto ao erro, passam a controlá-los. Solicitado a explicar que o espírito frequentemente escolha homens incapazes de levar a termo uma descoberta, disse que são cérebros desprovidos de previsão humana, os mais capazes de receber a perigosa semente do desconhecido, não sendo escolhido tal homem por ser incapaz, mas este que nada sabe sobre para frutificar a semente que lhe é dada. A respeito do prejuízo causado por isto à ciência, respondeu que ela nada sofre, porque o que um esboça, um outro termina, e que durante o intervalo a ideia amadurece. Sobre obstáculos providenciais que poderiam opor-se à divulgação de uma descoberta prematura, afirmou que nada jamais detém o desenvolvimento de uma ideia útil, pois Deus não permitiria, sendo necessário que ela siga seu curso. Por fim, Allan Kardec usa o exemplo da descoberta da força motriz do vapor por Papin, que exigiu numerosos ensaios, mantendo-se no estado de teoria, para perguntar por que uma descoberta tão importante ficou adormecida por tanto tempo, se não haviam homens capazes de viabilizá-la, obtendo como resposta: para a comunicação da descoberta que transforma o aspecto exterior das coisas, Deus deixa a ideia amadurecer, como as espigas cujo desenvolvimento o inverno não impede, mas apenas retarda. A ideia deve germinar bastante tempo a fim de nascer quando todos a solicitam. Dá-se o mesmo com as ideias morais, que primeiro germinam e só se implantam quando chegam à maturidade. Por exemplo, neste momento em que o Espiritismo torna-se uma necessidade, será acolhido como um benefício, porque inutilmente foram tentadas outras filosofias para satisfazer as aspirações do homem. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.